Os 12 Apóstolos de Jesus Cristo. Os apóstolos ou discípulos eram os seguidores escolhidos por Jesus durante seu ministério na terra, que se tornaram líderes cristãos. Os discípulos de Jesus Cristo são os alunos que aprendem e repetem o que ele ensinou e pregou. Em outras palavras, são pessoas que confiam em seus ensinamentos e os espalham. Dentre os discípulos de Jesus Cristo, temos 12 que se destacam, conhecidos como apóstolos. São eles: André, Bartolomeu, Filipe, João, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Mateus, Pedro, Simão, o Zelote, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, Tomé. Os apóstolos tinham ocupações variadas, sendo Pedro, Tiago, João, André e Filipe pescadores antes de serem discípulos de Cristo. Mateus, que após a morte de Jesus escreveu o Evangelho de Mateus no Novo Testamento, era um cobrador de impostos. No entanto, há um desconhecimento acerca das vidas de Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Bartolomeu, Judas Tadeu e Simão o Zelote. Por isso não se sabe ao certo sobre suas profissões. Com efeito, um apóstolo que se destaca na história de Cristo foi Judas Iscariotes, o qual traiu Jesus em troca de 30 moedas de prata, entregando às autoridades romanas, o que condenou o Messias à morte. Após o ocorrido, Judas Iscariotes encheu-se de remorso e cometeu suicídio por enforcamento. De modo geral, a principal diferença entre apóstolo e discípulo é a sua missão. Em suma, a origem das palavras explica melhor. Do grego apostellēn, apóstolo significa aquele que foi enviado. Por outro lado, discípulo significa aluno, aprendiz ou pupilo, sem necessariamente possuir uma missão. Desse modo, Jesus escolheu 12 homens e os batizou de apóstolos para que eles fossem os principais estrategistas de missão, responsáveis por propagar os ensinamentos fundamentais e o propósito dessa missão. Vamos começar falando de André. André foi o primeiro dos 12 apóstolos de Jesus. Ele nasceu em Betsaida da Galileia. Ele era o mais velho de uma família de 5 pessoas, incluindo seu irmão Pedro e 3 irmãs. Em suma, o nome André é de origem grega, que se acredita significar viril e bravo. Assim, estima-se que ele, ao se tornar discípulo de Jesus, tinha 33 anos de idade, o que o tornou um ano mais velho do que Jesus e o mais velho dos outros discípulos. Pedro foi o segundo dos 12 discípulos de Jesus. Antes de se tornar discípulo de Jesus, seu nome era Simão. Todavia, mais tarde, Jesus mudou seu nome para Pedro, que significa rocha. Não se sabe ao certo sua data de nascimento, mas acredita-se que a data de sua morte seja no ano 64 d.C. Sua morte também foi por crucificação, mas ele pediu para não o crucificar da mesma posição que seu mestre, pois se sentia indigno de morrer exatamente como Jesus morreu. Portanto, foi crucificado de cabeça para baixo. Além disso, Simão Pedro não recebeu nenhuma educação formal e a única língua que falava era o aramaico. Suas histórias estão no Novo Testamento, na Bíblia Sagrada. Tiago foi o terceiro dos 12 discípulos de Jesus a se juntar ao grupo. Ele é um dos filhos de Zebedeu e também nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta de 3 d.C. e morreu em 44 d.C. Tiago foi um dos 3 discípulos que Jesus escolheu para testemunhar sua transfiguração. Além disso, ele foi um dos primeiros discípulos a morrer como mártir. João, outro dos 12 discípulos de Jesus, era o irmão mais novo de Tiago, e ambos eram filhos de Zebedeu. Ele nasceu em Betsaida, na Galileia, por volta de 6 d.C. e morreu no ano 100 d.C. Portanto, quando morreu, ele tinha quase 100 anos. A propósito, João também é chamado de a coluna da igreja. Ele é responsável por escrever o evangelho que leva seu nome na Bíblia. Curiosamente, em todo o evangelho de João, ele não mencionou seu nome, apenas se referiu a si mesmo como o discípulo de Jesus.
Filipe também nasceu em Betsaida, na Galileia. Desconhece-se o dia de seu nascimento, mas se sabe que ele morreu em 80 d.C. em Hierápolis, Anatólia. Filipe, o apóstolo de Jesus, é frequentemente confundido com São Filipe, um evangelista selecionado para trabalhar com Estevão na administração das distribuições de caridade, e foi um dos 7 diáconos da igreja primitiva. Bartolomeu ou Natanael. Bartolomeu também foi um dos 12 discípulos de Jesus, apresentado por Filipe. Ele nasceu no 1º século depois de Cristo na terra de Caná, na Galileia, e morreu em Albanópolis, Armênia. Curiosamente, o nome Natanael não foi mencionado nos 3 primeiros evangelhos. Eles usaram Bartolomeu em seu lugar. O único evangelho que usou o nome Natanael foi o de João. No entanto, a maioria dos estudiosos modernos não acredita que Bartolomeu e Natanael sejam a mesma pessoa. Aliás, eles afirmam que as primeiras gravações de Bartolomeu ocorreram séculos depois de sua morte, e alguns dos escritos foram atribuídos a ele falsamente. Mateus, um dos apóstolos de Jesus, também era conhecido como Levi e na maioria das vezes referido como São Mateus. Tanto no seu nascimento quanto sua morte aconteceram no 1º século depois de Cristo. O nome do lugar de seu nascimento era Cafarnaum e ele morreu em algum lugar perto de Hierápolis, na Etiópia. A Bíblia menciona Mateus como um cobrador de impostos. Desse modo, ele foi chamado para seguir Jesus quando o convidou para um banquete em sua casa. Ademais, ele é o autor do Evangelho de Mateus. Tomé ou Dídimo. Tomé, um dos 12 discípulos de Jesus, também foi chamado de Dídimo. Na maioria das vezes era chamado de Tomé, o duvidoso, devido à sua incredulidade quando disseram que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Em suma, Tomé foi um apóstolo, um pregador e um mártir cristão. Ele nasceu na Galileia no século I d.C. e morreu na Índia em 72 d.C. Acredita-se que ele foi martirizado no Monte Santo Tomé, em Chennai, e o sepultamento ocorreu em Milapore, atualmente conhecido como São Tomé de Miliapor. Tiago, filho de Alfeu. Tiago, filho de Alfeu, foi um dos 12 discípulos de Jesus. Esse discípulo é frequentemente referido como Tiago, o menor ou pequeno. Além disso, ele não deve ser confundido com Tiago, filho de Zebedeu. Os dois geralmente distinguem-se um do outro pelo nome de seus pais. Tiago nasceu no século I a.C. e morreu em 62 d.C. O lugar de seu nascimento foi na Galileia e ele morreu em Jerusalém, na Judéia. Simão, o Zelote. Simão o Zelote foi um dos apóstolos, um pregador e também um mártir cristão. Ele nasceu em Caná da Galileia no século I e acredita-se que o local de sua morte foi a Pérsia. Para distingui-lo de Simão Pedro, ele é chamado Simão o Zelote. Assim, acredita-se que ele pregou o evangelho no Egito e depois se juntou a Tadeu na Pérsia, onde foi martirizado ao ser cortado ao meio. Judas, filho de Tiago. Judas, filho de Tiago, também foi um dos 12 discípulos de Jesus, contudo, ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes. Ele nasceu no século I d.C. na Galileia e morreu na Armênia. Ademais, encontra-se seu nome 6 vezes no Novo Testamento. Judas Iscariotes, o traidor. Por fim, Judas Iscariotes foi o apóstolo que traiu Jesus. Ou seja, ele o identificou com um beijo e o vendeu por 30 moedas de prata. Quando Judas entendeu que os soldados romanos iam crucificar Jesus, ele rapidamente devolveu o dinheiro ao sumo sacerdote e aos anciãos e disse-lhes que ele havia pecado contra Deus. Todavia, os romanos zombaram dele e disseram que o acordo de entregar Jesus era irreversível. Então, por esse motivo, Judas se enforcou. Assim, descrevemos acerca dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Estes homens que se dedicaram ao evangelismo, a pregar a palavra de Deus, deram início à Igreja de Jesus, o qual nós recebemos hoje de forma maravilhosa, de forma até mais fácil para divulgarmos e pregarmos a Jesus, porque Ele é o nosso Salvador. Vamos orar a Deus nesse momento, pedindo a Deus a presença do Espírito Santo, sempre pedindo a presença do Espírito Santo entre nós.
a todos nós que estamos aqui nesse vídeo, ouvindo e vendo a respeito da Palavra de Deus e divulgando o conhecimento acerca dos apóstolos. Pai, em nome de Jesus, louvado seja teu nome, Senhor, maravilhoso tu és, Pai. Obrigado pela tua misericórdia. Recebemos a tua palavra com alegria, Senhor, e vamos cumprindo, Senhor, a missão que o Senhor iniciou com estes 12 apóstolos e levar a palavra de Deus para curar, para libertar, para salvar aqueles que estão cativos, doentes, enfermos. Que o Senhor venha abençoar a todos nós, Pai, em nome de Jesus. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.